Evangelho de João, capítulo de número 20. Versículo 1. Vamos estender um pouquinho a leitura, mas eu sei que você está aqui, você está sedento por Deus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu, guarda as palavras viu, tá bom? Nesse texto. E viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão, Pedro, e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor ao sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro no sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro no sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Pode continuar. E viu dois anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Versículo 13. Disseram-lhes eles: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas não sabia que era Jesus. Disse-lhes Jesus: mulher, por que choras? A quem buscas? E ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize aonde o puseste e eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Bendito é o seu nome, Senhor. Queridos, estava orando ao Senhor sobre um texto, mas sinto muito pequena para estar aqui e ministrar numa ceia. Mas eu fui para o altar e perguntando para o Senhor, eu falei: Deus, o que o Senhor quer falar com a gente? E o Senhor me deu esse texto. Quando a gente começa a meditar nessa palavra, nós percebemos que o que estava acontecendo aqui era cumprimento de uma profecia que havia sido dada em Gênesis, capítulo 3, verso 15. Quando a cena de Adão e Eva estão ali caídos, pecaram, o Senhor olha e diz assim para eles, como uma sentença para aquela serpente, e disse assim para ela: olha, você fez tudo isso acontecer, eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o teu descendente. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Dizendo sobre o tipo de morte, de situação que havia de acontecer com o descendente daquela mulher que estava ali caída por causa do pecado. E muitas outras profecias foram acontecendo. Se você vê o Antigo Testamento, é um pré-anúncio, um prenúncio que o Senhor havia de vir. Ele usa Isaías, quem não conhece Isaías 53, que diz que ele
havia de vir e ele ia ser ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que havia de nos trazer paz estava nele. E pelas pisaduras dele nós seríamos sarados. Quando nós vimos Jesus chegar sobre a terra encarnado, ali no ventre de uma mulher, e ele tem ali o seu crescimento, a sua vida, a sua percepção da obra que Deus tinha, e a Bíblia não fala muito, apenas uma aparição, o nascimento, e uma aparição aos 12 anos, quando ele se perde ali dos seus pais, ele está no templo pregando. A partir daí, a Bíblia omite o que aconteceu com Jesus até ele se manifestar no tempo oportuno ali no deserto, quando João estava batizando aos 30 anos. A palavra de Deus nos diz que ele realizou sinais e maravilhas, milagres enormes, coisas que na época era impossível aos olhos humanos. Tinha acontecido isso nos tempos de Elias, no tempo do profeta Elias, que botou fogo ali no altar e envergonhou os profetas de Baal e ressuscitou mortos, enfim. Mas quando nós vimos aqui para o Novo Testamento, a gente começa a perceber que na Bíblia há dois grandes milagres. O milagre do novo nascimento, na verdade, o milagre de Jesus foi uma grande obra, porque não foi intervenção de mãos humanas, foi através do Espírito. Maria, quando é profetizado, o anjo vem e fala para ela que ia ser dela que ia nascer o Salvador. Maria, olha, como pode ser isso? Eu sou virgem e eu ainda não tive relação com homem. Como pode ser isso? Aí o anjo fala para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Milagres não precisam de intervenção humana. É por isso que eu abro um parênteses para dizer para você: se você está tentando fabricar o teu milagre de alguma forma, você vai se cansar. Aqui está um Deus que faz milagres e Ele muitas vezes não precisa da nossa ajuda. O segundo grande milagre é o milagre da ressurreição. Quando em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, nos diz que o poder que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos também nos ressuscitará pelo seu poder. Havia um poder naquele sepulcro que estava revolvendo tudo e trazendo Jesus de volta à vida. E o texto de Coríntios fala que nós também, após aceitarmos a Cristo, esse poder está dentro de nós. Olha isso! Por que são milagres? Porque nenhum deles foi necessário a intervenção do homem. Existiam 4 Marias. Maria, a irmã de Lázaro. E algumas pessoas se confundem, né? Quando lê as Marias, coloca tudo no mesmo lugar. Mas existiam 4 Marias. Maria, irmã de Lázaro, a Maria, mãe do Senhor, e a outra Maria e a Maria Madalena. Essa que nós lemos o texto dela. Ela fora possuída por 7 demônios. Eu já vi algumas pessoas pregando que ela era prostituta. E o texto não fala. Apesar de ela ter 7 demônios, devia ser terrível uma pessoa com 7 demônios, mas o texto não fala. Mas quando ela é liberta pelo poder do Senhor, ela passa a servi-lo com tudo que ela tem, com tudo que ela era. E aí ela fica até o último momento junto à cruz de Jesus. Em João capítulo 19, verso 25, nós lemos isso. E entrando nesse texto, nós podemos perceber 7 estágios da visão da ressurreição. Os 7 estágios da visão da ressurreição. E aqui eu quero dizer que pode ter pessoas que ainda estão no primeiro estágio. Pode ter pessoas que ainda estão no segundo, ou no terceiro, ou no quarto, ou no quinto, ou no sexto, ou no 7º estágio. Por isso, que fase é essa que você está? E se você está aquém, fora da fase que era para você estar, hoje é o dia de Deus transportar você para o lugar que te é de direito. Aleluia, Jesus. O primeiro estágio é a visão do sepulcro. A visão do sepulcro, Maria está ali com as outras mulheres, João foca só em Maria. Quando você lê Mateus, fala Maria, Salomé e outras mulheres. Mas quando você olha para João, João está apenas com foco em Maria Madalena. Quando ela chega e as mulheres vão ali embalsamar o corpo, né? Na verdade,
vão ali para prestar homenagem. Depois da sexta-feira, passou-se o sábado, eles não podiam se manifestar no sábado, eles guardavam o sábado. Quando foi no domingo de madrugada, ainda escuro, elas saem e vão ao sepulcro. O amor falou mais alto do que o medo dos soldados a agredirem. Medo da morte, medo de salteadores. Elas foram em busca de Jesus. Nós precisamos ir lá, prestar-lhe homenagem, vê-lo, de alguma forma saber o que aconteceu depois daquele momento da crucificação. E elas vão ao encontro. E o texto sagrado nos diz que quando Maria olha, ela viu a pedra tirada. Que quando ela olha, ela volta correndo e começa a avisar Pedro e a João. Quando ela avisa, vocês precisam ir lá. Levaram o Senhor. Versículo 3. Versículo 2. Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. A visão do sepulcro tem pressupostos, conceitos. Olha de longe, percebe alguma coisa e cria um conceito sobre o que está acontecendo. E aqui eu quero dizer que há pessoas que vêm para a fé e falam, para servir a Deus, não precisa, posso olhar de longe. Posso apenas ter os meus pressupostos, os meus conceitos sobre o que está acontecendo ali, naquele ambiente de ressurreição. Mas Deus quer te dizer nessa noite que você precisa quebrar os seus pressupostos, os seus conceitos e preconceitos e entender que você precisa caminhar um passo além para que Deus possa se manifestar na sua vida. Pressupostos, conceitos que são levantados a levar, roubar o corpo. Deve ser isso. Sem entendimento. A segunda visão foi a visão de fora do sepulcro. Os discípulos, os dois, Pedro e João, saem correndo. E quando eles chegam diante do sepulcro, um deles para na porta, que é João. Fora do sepulcro. João corre na frente. Mas quando ele chega e ele agacha e olha, ele vê os lençóis e não entra. Ele tem a visão de relance de dentro do sepulcro. Ele não tem ousadia para entrar naquele momento e a Bíblia não fala o porquê que ele não entrou. Mas ele fica dali olhando e ele simplesmente tem uma visão do sepulcro de relance. Há muitos que estão contemplando o sepulcro de Jesus de relance. A fé, as coisas espirituais de relance. E eu quero dizer para você que Deus quer que você se aprofunde nessa noite. Se você tem dúvidas de alguma coisa sobre a fé cristã, sobre a Bíblia, quem fez a Bíblia, quem escreveu a Bíblia, você precisa adentrar. Você precisa conhecer. Começa a vir na escola bíblica. E começa a fazer pergunta. E começa a questionar. E começa a aprender. Porque se você ficar de fora, agachado, tendo uma visão de relance, você nunca vai chegar à totalidade. A terceira visão é a visão de dentro do sepulcro. Pedro ficou para trás. O discípulo amado correu na frente, abaixou, viu, ficou ali. Mas o outro vem correndo atrás. Tem crente que tem os seus passinhos, né? Vai caminhando um pouquinho de cada vez. Tem gente que dispara na frente, glória a Deus. Mas há um momento da decisão. Pedro corre e ele entra dentro do sepulcro. Quando ele entra, ele tem uma visão. Ele olha com cuidado, observando. Olha de forma cuidadosa. E ele começa a contemplar e fala, bom, aqui tem um lençol. Falaram que roubaram o corpo. Mas aqui tem um lençol, aqui tem um lenço enrolado à parte. Quem rouba corpo não tem tempo de desatar. E o morto naquela época, ele era atado como uma múmia. Então se alguém tivesse roubado o corpo, teria levado inteiro. Mas ele olha e fica analisando. De repente surge a quarta visão do sepulcro, que é a visão que João para de ficar na porta e decide ver o que está acontecendo lá dentro. E quando ele vê, a Bíblia diz que ele creu. Ele fala, impossível alguém ter sido levado e ter tido tempo de alguém tirar isso e aquilo. É impossível, eu creio, aconteceu alguma coisa aqui, ele deve ter ressuscitado. Essa visão entende-se de forma intelectual, por causa
Primeiro, deixa eu falar uma coisa aqui. Tem gente que acha que a fé é uma coisa cega. Não é não, viu? Fé é conhecimento. Primeiro você conhece, aí você crê. Olha só, ele começou a observar em volta e o discípulo, João, viu e creu. E ele começou a contemplar aquela situação e dizer assim, nossa, aconteceu alguma coisa aqui, eu creio e agora eu tenho certeza que ele ressuscitou de fato. Só que o texto sagrado diz que ambos retornam. Tomaram, pois, os discípulos. Verso 9, fala aqui o texto que não sabiam a escritura porque era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Jesus já tinha falado com eles sobre isso. Mateus capítulo 16, havia falado que seria necessário que o Cristo morresse, mas que ressuscitasse. E eles não se lembravam da mensagem do Senhor. Simplesmente estavam aterrorizados, atemorizados por causa da perseguição. Eles irem até o sepulcro era muito perigoso. Eles poderiam ser mortos por soldados a qualquer momento. Mas a palavra do Senhor diz que eles tomaram e foram para casa. Verso 10. Só que nesse inteirinho tem gente que gosta de se demorar na presença de Deus. Que não tem pressa. E que se possível ela fica ali e fica adorando. E não tem pressa de sair da presença de Deus. Não é daquele tipo que fala, já fui no domingo, fiz a minha obrigação. Ou, se você veio por isso, não tem necessidade. Ou você está debaixo do jugo do pecado, ou você é livre para Cristo. Mas de qualquer forma, há uma responsabilidade daqueles que amam a Deus. Que é estarem em sua presença. E não fazer nada por obrigação. Por cumprir um protocolo. Deus não está interessado se você está aqui para cumprir um protocolo porque alguém te convidou apenas, mas está interessado no seu coração e na mudança que Ele quer fazer na sua alma e te dá a salvação eterna e te dá vida eterna. Ele quer fazer isso essa noite. Tem gente que não se demora, tá bom. Saber da cruz, tá bom. Ser batizado, tá bom. Só descer as águas, tá bom. Só conhecer que Ele morreu e ressuscitou, tá bom já. Eu já sei dos crentes, eu já sei das coisas dos crentes. Eu vou, tomo Santa Ceia, eu estou fazendo a minha vidinha com Deus, estou caminhando. Deus está te chamando para ir mais além. Deus está chamando você nessa noite para mergulhar e conhecer a voz do Mestre. Aleluia, Jesus. Só que Maria fica, e Maria está chorando. Maria agacha do sepulcro e começa a olhar. E ela vê dois anjos. Um à cabeceira e outro aos pés. E os anjos olham para ela e perguntam, por que você está chorando? Na cabeça dos anjos, eles estão sabendo o que está acontecendo na eternidade. Os anjos estão a par dos propósitos que Deus está fazendo na terra. E ele olha aquela mulher chorando incontidamente, desesperada. Por que você está chorando? Você não sabe o que está acontecendo? Olha aqui para mim. Você não sabe o que está acontecendo? Era basicamente isso que eles estavam querendo dizer para ela. E Maria, conversando com os anjos. Conversando com o anjo. Tem gente que se um anjo chegar aqui, começa a adorar. Ah, eu não. Você pode me dizer. João, na ilha de Patmos, tendo a visão do Apocalipse, ele viu um anjo do Senhor falando da cidade santa. E ele, quando vê, ele se prostra e começa a adorar o anjo. Aí o anjo olha para ele e fala, não me adora. Eu sou conservo teu e daqueles que hão de herdar a salvação. Maria, quando vê o anjo, o amor que ela sentia pelo Senhor, o amor que ela tinha pela presença de Deus, a visão dos anjos não ofuscou os olhos de Maria. Olha aqui, há lugares que falam, ó o anjo aqui, ó o anjo ali. E fiquem falando coisas. E surgiram denominações inteiras que se desviaram e se apostataram porque começaram a adorar anjos. E eu quero dizer para você aqui, que não importa que apareça anjo, eu já vi.
Demônios são anjos do Senhor. São magníficos. Só que nenhum deles pode sobressair a glória do Cristo vivo. Nenhum. Maria estava interessada em quem? Cristo, cadê ele? Cadê onde vocês colocaram ele? Eu quero ele. Eu quero vê-lo. E aí ela sai da visão natural dos discípulos que vê lençol e está tudo bem. Que vê sepulcro vazio, já está tudo bem. E ela sobe um nível. Ela começa a ter a visão dos anjos. Começa a ver sobrenatural. E eu quero te dizer que Deus vai abrir a tua visão. Há profetas aqui, gente aqui que pediu para Deus, que estava cansado da prova. E Deus falou assim para ti hoje, que Ele está te levantando de novo. Marius, essa é para você. O Senhor está te levantando de novo, porque eu vi você tendo diversas visões e alguém te podou. E Deus está dizendo para você: fui eu que revelei as coisas para você, era eu te mostrando os meus sinais e eu estou te levantando de novo, mulher. Está na hora de sair do cantinho, está na hora de sair do esconderijo, porque eu te chamei, diz o Senhor. A visão do sobrenatural, ela nos impacta, mas não para por aí. Não é só aí que nós devemos ficar, porque tem gente que acha que tá bom, ver anjo já tá bom. Não. Nem mesmo os anjos foram substitutos no amor que Maria sentia pelo Senhor. A sexta visão, versículo 14. E tendo dito isso, conversando com o anjo, gente. Olha o nível da mulher. Conversando com o anjo. Cadê? Vocês, anjo. Anjos, sentar dois ainda. Tudo bem. Cadê o Senhor? Eu quero o Senhor. E aí no verso 14 diz que, tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus. Os anjos já estavam vendo Jesus. E eles não estavam entendendo por que ela estava chorando. Mas atrás dela estava o Senhor, ressuscitado, ressurreto num corpo de glória. E quando a palavra de Deus diz que ela viu que tinha alguém atrás dele, o Senhor fala com ela e diz assim para ela: mulher, por que chora? Quem buscas? Ele não sabia, né? Quem buscas? Quem é? Às vezes Deus quer ouvir de você. Deus sabe que eu amo Ele. Pedro, tu me amas? É necessário falar, testificar, até mesmo para você, para ver o grau de amor que está dentro de você. E aí, ela olha e achou que era o jardineiro. Às vezes as nossas lutas, a dor do luto por alguma perda, eu não falo só perda física, de morte, eu falo perda de gente que te deixa, de gente que vai embora, por algum tipo de perda que você possa ter vivido. Ela está sofrendo entre o luto e o amor profundo. Ela está naquela dor que não sabe para onde ir, o que fazer, a quem procurar. Ela olha para o jardineiro, para Jesus, achando que era o jardineiro. E o Senhor já estava falando com ela. O Senhor já está falando com você. Qual mais sinal você precisa? Há pessoas que Deus está falando e você não está percebendo que é o Senhor. E o Senhor está falando com você já. Mas parece ser meu pensamento. Preste atenção. Comece a apurar os seus ouvidos nessa noite. E comece a ouvir o Senhor, aquilo que Ele tem para a tua vida, e comece a reconhecê-lo, em nome do Senhor Jesus. Só que Maria, ela está com uma visão diferente. Ela está com a visão do Cristo. Ela está com a visão do Cristo humilhado, do Cristo desfigurado, do Cristo sepultado e morto. Ela está com uma visão das bofetadas, daquilo que ela viu acontecer com ele, dos furos, do furo, da lança, das mãos que foram pregadas. Imagine a dor delas ao ver o Senhor sendo pregado. Aquilo marcou a memória delas.
de uma tal forma que elas estavam esperando ver um corpo dessa forma. Mas o Cristo que aparece aqui, quando ela fala assim: se você o levou ao jardineiro, mostra-me onde ele está para que eu pegue o corpo dele e leve ele. A visão dela ainda estava ali, no Cristo desfigurado, mas diante dela estava o Cristo glorificado, o Cristo ressurreto. Aleluia! E quando Jesus, e quando Jesus olha para ele, ele diz: Maria. Inconfundivelmente a voz dele. João capítulo 10, verso 27 diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Elas me ouvem, elas me seguem. Maria, quando ouviu ele chamar o nome dela, ela vira para trás e fala: Rabone. Deus está te chamando pelo nome. Talvez você está sentado aí. O Senhor conhece quem é você. O teu nascimento não foi algo que foi um susto. Talvez você está aqui e você ouviu dos seus pais, você não era esperado, você veio. Mas eu não estava esperando você. E o Senhor está dizendo para você: eu quis você. Ainda que os teus pais não sabiam, eu te quis, eu te escolhi, eu te chamei. Eu te conheço pelo teu nome. Sei onde você mora, sei onde você anda, sei dos seus medos e temores. Eu sei de tudo da tua vida. Eu sei que você cansou e que você está parado. E o Senhor está dizendo para você: eu te conheço pelo nome e eu estou te chamando hoje. Estou te chamando. Estou te chamando para vir para perto, porque eu tenho a resposta que você precisa. Ai, Deus, qual é a sua visão do Senhor? Qual é a sua visão nessa noite? É do Cristo que alguma religião pregou para você? Algumas pessoas, a sociedade tem visto Jesus como um líder revolucionário, como alguém que trabalhava com o social, como alguém que só fazia bem para os necessitados, fomentando um Cristo apenas humano. Mas Cristo é 100% divino, ressuscitado. Ele não é apenas o Cristo que cuida das suas necessidades. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ressurreto. Tanto é que a igreja tem uma visão do Senhor. O mundo, que eu disse agora, tem uma visão do Senhor. A igreja também tem uma visão do Senhor. Mas quando Jesus quis saber, ele disse assim, viu, estava indo pelo caminho, perguntou para os discípulos: o que é que os homens dizem que eu sou? Aí os discípulos falam para ele: uns dizem que tu és o João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros dizem que tu és um dos profetas. E aí Jesus não fala nada, porque para o Senhor não importa o que a sociedade está dizendo sobre Ele. Não importa o que a sociedade diz sobre o Senhor. Ele não responde nada, porque o contato dele não está com aquele que não tem compromisso com Ele. Está com aqueles que têm compromisso com Ele. E aí ele olha para os discípulos e diz assim: e vós? Quem dizeis que eu sou? Agora eu quero saber a visão dos que estão de dentro. Qual é a sua visão sobre o Cristo? Aí, Josi, parei de ler a Bíblia faz tempo, hein? Só lembro no domingo. Para a igreja. Vamos, mulher, vamos para a igreja. Ou, quando você tem algum sério problema, e aí você pega a Bíblia, que aí você lembra da Bíblia. Eu vou abrir aqui e Deus vai estar falando comigo. Eu já fiz isso, viu? Caiu nas páginas em branco. Caiu nas páginas em branco. Você não quer falar, né? Tá bom. Mas quer ver Deus falando? Abre a Bíblia e leia. Não tem outra forma de Deus falar. Existem outras, na verdade. Mas que a gente aprende e fica edificado e fundamentado através da leitura da palavra. Maria, qual era a
visão que Maria tinha? Maria tinha a visão do Cristo morto, do Cristo ultrajado, moído. Só que quando ela olha, Maria troca de visão. E ela passa a ter a visão do Cristo ressurreto. Ela começa a enxergar. E aí, queridos, vou abrir um parênteses aqui. Tá, Jesus foi ressuscitado, vamos aparecer para os discípulos. Maria para a cena. Tinha uma pessoa lá na porta do sepulcro chorando. E ela não quer ver anjo. Não, ela não quer ver sepulcro vazio. Ela não quer a explicação dos discípulos. Acho que ressuscitou mesmo, tchau. E vazaram. Não, tem alguém chorando lá que quer ver o Senhor. Vai lá. E o Senhor ele para a cena. E ele vai até ela. Ele para diante de Maria. Maria começa a perceber o que o céu está fazendo. O próprio Jesus vem falar com Maria. E vem mostrar para Maria o que o céu estava fazendo naqueles dias. É por isso que tem gente que fala que saudade da minha conversão. Que saudade do tempo do primeiro amor. Eu não tenho saudade desse tempo. Porque à medida que eu conheço Cristo, eu vou conhecendo mais. Eu vou querendo mais. Eu vou aprendendo mais. Eu vou amando mais. Tire os seus olhos do retrovisor. É por isso que ele é menor. Porque você olha para ele de vez em quando. Olha para frente. A parte do carro é maior. Porque a sua visão tem que estar também ligado no que está na sua frente. O Senhor tem um novo tempo para a tua vida. Para de ser museu. Para de ficar lembrando. Ai, que saudade disso e daquilo. E o Senhor está te chamando para o hoje. Maria, quando olha o céu, Jesus, eu tenho que ir lá. Ô coisinha, eu vou lá falar com ela. E quando ele chama ela pelo nome, ela chama Rabone. Ele a chamou de um jeito peculiar, que só ela e ele sabia. A gente sabe quando é Deus, né? A gente sabe, não adianta. Não adianta maquiar. Não adianta fazer estripulia. Você sabe quando é Deus. A gente sabe quando é o Senhor. Maria olha e fala Rabone. Quando ela fala Rabone, que quer dizer mestre, não é apenas mestre. Quando Nicodemos aparece para Jesus, ele chega em Jesus de noite. E ele chega e fala assim, mestre. O mestre que ele está chamando aqui é um mestre inferior. É a escalada mais baixa de mestre. Quando Maria chama Jesus, ela diz Rabone, que é o nível mais alto de mestre. O Senhor é o mestre dos mestres. O Senhor está acima de todos os que eu já conheci, de todas as religiões que falaram para mim. O Senhor é o meu mestre, Rabone, que está acima de todas as religiões, acima de todos os conceitos. O Senhor é o maior. Antes as condições de Maria roubaram o corpo. E agora, a evidência que não conduz à experiência não passa de dogma vazio. A evidência que não conduz à experiência não passa de dogma vazio. Vou falar de novo. A evidência que não conduz à experiência não passa de dogma vazio. Não entendi, Josi. Se a sua fé aqui não está te trazendo experiência com Cristo, é vazio. Você precisa de ir além. E eu também. Eu já estou partindo para o final da mensagem. Mas quem era esse Cristo ressuscitado? Ele é divino. Os homens queriam provar que Jesus era apenas humano. Mas Jesus era divino. O que incomodava os judeus é que Jesus era chamado de Senhor Jesus. Quando se colocava um prefixo antes do nome, prefixo é o que vem antes. Mercado. Supermercado. O super é o prefixo, é o que vem antes. Quando os homens chamavam o Senhor Jesus, chamavam Senhor Jesus. Quando vinha um prefixo,
Esse prefixo naquela época significava que ele era o Senhor Jeová. Isso que incomodava os judeus. Porque como pode alguém ser divino sendo nascido de barriga de mulher? Ele era divino por natureza. Tanto é que quando alguém falava, João, ao escrever no capítulo 1, verso 13 de João, ele fala assim: e vimos a sua glória. Glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele é diferente. E a palavra do Senhor diz que, além dele ser divino, ele também, com a ressurreição, o Cristo ressuscitado, eu quero dizer para você que a gente está celebrando a ceia do Senhor e lembrando dele. Mas tem gente aqui que só lembra de Jesus pregado na cruz. E ele não está mais lá. Ele também não está lá no sepulcro. Ele foi exaltado soberanamente. Ele sempre foi divino por natureza. Sempre. E chegou a ser Senhor por merecimento. Sabe por que ele se tornou Senhor? É como um jovem. Presta atenção, fica aqui comigo. Fica aqui comigo. Como um jovem recebe uma grande herança de um pai multimilionário. E há uma herança que os homens trabalhavam por seu pai. E ele herda tudo isso. E ele vê e não se sente digno. Falando como humano. Ele olha e fala assim: não, eu não vou querer essa herança. Eu vou lá, eu vou trabalhar, eu vou me tornar um trabalhador, eu vou conquistar. E aí eu vou ter riqueza e muito além. Quando uma pessoa passa a trabalhar sendo milionária, deixa abrir mão da sua riqueza. E aí ela começa a trabalhar no lugar de um trabalhador. Conquista sua riqueza. E aí ele passa, além de se tornar muito rico, ele passa a ser honrado. Vem aqui. Jesus fez a mesma coisa. Divino. 100% Deus. Mas quando ele olha para a humanidade, ele foi se despindo da sua glória e foi tomando forma de servo e nasceu no ventre de uma mulher e se fez servo dos homens. Pelo que uma vez que ele se tornou servo dos homens, Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra. Uma vez que ele se tornou Senhor, por merecimento, toda a humanidade o reconhece como Senhor. Porque ele nos amou, tornou um conosco, vestiu a nossa pele. E uma vez que ele vestiu a nossa pele, a Bíblia diz que no Salmo 24, quando ele está entrando, fala: levantai a porta das vossas cabeças, levantai a portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ele é reconhecido no céu como Rei. Ele é reconhecido na terra como Senhor, porque os discípulos, Pedro cheio do Espírito Santo, se levanta e começa a pregar o sermão, fala assim: ó, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor sobre tudo. Ele se torna Senhor por merecimento. Aleluia, Jesus recebe o domínio, além da exaltação de se tornar Senhor, ele recebe o domínio. Apocalipse capítulo 1, verso 5 diz assim: e da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ele é o primogênito. Uma vez que ele vestiu a nossa pele, ele é glorificado quando ele ressuscita. Corpo glorificado. Por isso que Maria não o reconhece direito. Ele está diferente. Aí eu podia entrar em 1 Coríntios, capítulo 15. Mas não, deixa para uma próxima. Semeou-se em corrupção, foi nascido em glória, voltou em glória. Uma vez que ele teve o corpo humano, vestiu,
A Bíblia diz que ele adentrou, Hebreus, ele adentrou pelo caminho da obediência. E ele levou-nos até lá diante do Pai. E diz, eu estou com o corpo glorificado, agora entrem. Eles podem entrar agora, porque eu vesti o corpo humano e eu inauguro o céu, agora vestido com a pele deles. Glorificada, mas com a pele deles. Ah, queridos. Ele inaugura o céu, por isso que ele é chamado de primogênito dentre muitos irmãos. Eu vou encerrar. Ele se torna soberano. Aquele que te libertou tem o domínio sobre a sua vida. Fique de pé nessa noite. A última visão é a visão da mensagem da ressurreição. A sétima e última. Quando Maria vê Jesus, ela abraça ele. E Jesus olha para ela e fala, Maria, oh, acorda, menina. Maria, não me detenhas. Não vai ser mais do mesmo jeito, Maria. Eu não voltei para ficar aqui. Eu vou para o meu Pai. Você tem que cumprir o teu chamado. Maria, agora é a hora de sair do secreto, do sepulcro, do lugar do escondido. Agora é hora de transmitir a minha mensagem de ressurreição. Maria foi a primeira que pregou sobre a ressurreição de Cristo. Maria foi levantada por Deus. E ela teve a primeira mensagem de ressurreição. A visão dela muda, gente. Se você está com a mesma visão, o Espírito Santo está te chamando para trocar a visão hoje. Peça para que o Senhor mude a sua visão hoje. A visão do Cristo roubado do sepulcro, não. Agora é a visão do Cristo ressurreto. E a Bíblia diz que Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera tudo isso. A mensagem de ressurreição, ele nos fez embaixadores dessa mensagem. A mensagem que ele está vivo. Ele está vivo. Ele ressuscitou dos mortos, mas ele está assentado à destra de Deus. E a palavra do Senhor diz que quando João é ali tocado por Deus numa visão, ele cai. Quando ele olha, ele vê o cabelo branco como a neve. Ele vê o olho como chama de fogo, ele está vendo Cristo. Ele começa a ver na coxa escrito, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Os pés dele são como latão reluzente ou como bronze polido. E ele está aqui hoje, esse Cristo, não o desfigurado, mas o Cristo ressurreto. O Cristo vivo que quer transformar a sua vida. Trocar a sua visão. E o que essa ressurreição fez por nós? Ela te tornou reis e sacerdotes. A Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 2, verso 9. E vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele te fez muito mais do que você poderia fazer por si mesmo. Por isso eu digo para você nessa noite, se você está aqui, querendo se aproximar de Jesus com as tuas próprias forças, eu te digo, se renda, se desarme nessa noite. Eu já vi crente fazendo coisa terrível, e daí? Foi Jesus? Eu já vi, compra e não paga, faz tal coisa, é assim que tem que estar na igreja? Deus está falando para você, onde estão seus olhos? Qual é a visão que está aí? É a visão do pecado, a visão da falha do outro? O Senhor está te chamando hoje. É hoje o dia que Ele quer te tornar uma nova criatura. Se eu fosse falar aqui inúmeros versículos do que Cristo fez por nós. Mas em um determinado momento, à medida que você vai chegando, você vai conhecendo. Ele te tornou herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo. E antes de orar, eu quero fazer um apelo aqui nessa noite. Você que entrou aqui,
que ainda não tem uma aliança com esse Cristo, com esse Jesus que foi ressuscitado, que a sua vida está um caos, e talvez esteja boa também. Os dois casos, você precisa de salvação para a sua alma. Ele fez tudo isso porque nós estamos em condenação. Nós já nascemos em condenação. A Bíblia diz que em pecado fui gerado, em iniquidade fui gerado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, eu não pequei. Isso já vem com você, fica tranquilo. Você não precisa querer se esforçar muito para pecar. Já peca, já por natureza. Mas existe salvação para aqueles que querem abrir mão da vida antiga e vir para a vida nova.